Bem-vindos. Nessa aula eu vou fazer uma breve explicação sobre corrente alternada, né? Circuitos RLC em série, quando você coloca uma fonte de corrente alternada em série com indutor, com capacitor e com resistor, né? Então a gente tem aqui um esquema aqui de um circuito desses, né? Em que aqui isso aqui vai ser a fonte de corrente, e a saída, você tem uma voltagem que varia no tempo, né? E a gente vai considerar uma variação senoidal, do tipo senoidal, né? Por meio na verdade, um cosseno, cosseno de ômega t. Se a gente aplicar diretamente, então, a lei das malhas aqui, nesse circuito, a gente vai obter essa expressão daqui, né? Essa equação que está aqui, que está aqui, né? O acréscimo de voltagem que eu tiver aqui, na hora que eu estiver percorrendo o circuito no sentido da corrente, né? Que é arbitrário, você poderia também ter escolhido, a gente poderia ter escolhido outro sentido, mas é o que a gente tem que escolher um dos sentidos, então vamos escolher o sentido anti-horário, né, da corrente, que está momentaneamente nesse sentido, e ela depende do tempo. Por que ela depende do tempo? Porque a voltagem de entrada, né, que está sendo fornecida ao circuito, ela varia com o cosseno de ômega t. Então, inclusive a solução permanente aqui do circuito, da corrente, né, que vai resultar dessa voltagem que está sendo imposta, né, ela vai variar também com a mesma frequência. Então ela vai variar cossenoidalmente também, né, apenas com uma diferença de fase, no máximo com uma diferença de fase. Então, lembrando que isso aqui esse tipo de problema, né, se é uma oscilação, ela é análoga às oscilações forçadas em mecânica clássica que a gente vê. É análoga, né? O termo da corrente é análogo à velocidade, né? E por aí vai. A indutância é análogo à massa, a indutância L, né? E a carga Q é análoga à posição, né, de oscilação. Bom, mas enfim, mas isso é bom a gente sempre fazer esse paralelo, porque esse conhecimento tem que ficar consolidado, bem consolidado, por isso que é importante a gente estudar bem isso aí em mecânica clássica, para na hora da gente ver as oscilações elétricas não ter muito problema, né? E então a solução permanente, para a solução permanente a gente vai imaginar uma solução que varia com cosseno de ômega t, né? Que é uma coisa natural de se imaginar, né? Você vai ter uma corrente que vai variar com a mesma frequência do que a voltagem que está sendo imposta à corrente, né? ao circuito, né? Nos momentos iniciais, né? Na hora que você liga o circuito, você tem por alguns instantes, você tem uma solução lá que é transitória, né, que ela vai decair logo com o tempo, né? Assim como ocorre com a corrente, com as oscilações mecânicas, né, da mecânica clássica. Oscilações, no caso, forçadas, né, e amortecidas, né? Aqui você também tem o amortecimento. O termo análogo ao amortecimento é a resistência aqui, né? Mas então, essa frequência é dada, né? Essa frequência ômega, ela é dada. Ela é a frequência das oscilações, né? Em que da fonte, né? Então é dada. E quando a gente aplica a lei das malhas, você vai ter então aumento de voltagem ao caminhar aqui no circuito, né? No sentido anti-horário. Você vai ter um aumento de V, que é um Vzinho de T. Eu estou usando a mesma notação do livro do Sears e Mansky, que é usar letras maiúsculas para constantes, né, e letras minúsculas
como quantidades que variam no tempo. Com exceção no finalzinho lá que eu vou usar o Vzão maiúsculo variando, né? Mas, então aqui a gente vai ter, como resultado da lei das malhas, essa aplicação da lei das malhas, essa expressão daqui, né? Voltagem, então, que eu ganhar aqui na fonte. Aí eu percorro aqui, vou ter uma queda de potencial RI, aí vem essa queda de potencial, está registrada aqui, né? Menos RI, mais uma nova queda de potencial, porque aqui, enquanto o capacitor estiver carregando, né? Você tem a placa aqui a plaquinha da esquerda vai estar positivamente carregada num potencial maior. Então você vai ter novamente uma queda de Q sobre C e novamente uma queda, né? No caso aqui, se a corrente estiver, depende do sinal dela, se estiver aumentando ou diminuindo, se estiver aumentando você vai ter uma queda de potencial dada por menos, né? Quer dizer, uma queda de L, D e DT. Então, como é uma queda, esse termo vai vir com sinal de menos na frente, né? Se D e DT for positivo. Se D e DT for negativo, isso aqui vai correr, a expressão continua válida e apenas você vai ter não uma queda, mas um aumento. Então, todos esses aumento e quedas de tensão vão resultar numa expressão igual a zero, né? Conservação de energia, eu dei uma volta completa, e então a gente vai ter essa equação aqui fundamental que vai reger o nosso sistema aqui, né? Nossas oscilações. A solução permanente é I, uma constante, né? I cosseno de ômega t, né? A corrente é a variação da carga, não é isso? No tempo. A carga que está no capacitor, a variação dela no tempo vai corresponder à corrente. Então a gente pode escolher uma função, essa função daqui, tal que a derivada dela seja igual a exatamente a corrente. Não é isso? Se vocês calcularem a derivada disso aqui, vai dar exatamente a corrente. Além disso, nós temos também a d e dt, que corresponde a essa expressão. Você deriva diretamente, né, a corrente, e você vai obter essa expressão. Isso significa que a gente pode reescrever a equação 1, né, essa equação aqui, da seguinte maneira. Ó. A gente pode reescrever dessa maneira daqui. Né? A gente substitui aí as quantidades que a gente obteve lá, em termos de funções do tempo. Né? Corrente, carga e d e dt. Né, multiplicadas respectivamente, né, pelas constantes que estão aqui, né, a R no caso aqui, 1 sobre C e aqui L. Novamente a gente pode reescrever essa equação dessa maneira daqui, onde aqui eu apenas substituir o seno de ômega t, equivale à mesma coisa, né, o ômega t sendo um ângulo menor do que entre 0 e 90 graus, é a mesma coisa que você calcular o cosseno desse mesmo ângulo menos 90 graus. Vai dar no mesmo, é exatamente a mesma coisa. Né? Ou que seria o cosseno de 90 menos ômega t, né? Que é a mesma coisa. Tanto faz. E aqui é a mesma coisa. O seno de ômega t, o seno de um ângulo, ele é exatamente a mesma coisa que o cosseno do mesmo ângulo mais 90 graus, acrescido de 90 graus. Tá certo? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. A gente vamos redefinir essas constantes. Aliás, definir as constantes V de R, V de C e V de L como sendo as amplitudes, né, respectivas das voltagens, não é isso? Do resistor, entre os terminais do resistor, né, entre os terminais do capacitor e do indutor. Né? Então, fazendo essas redefinições, nós podemos reescrever essa equação em termos dessas amplitudes de voltagens, não é isso? Assim, definidas dessa maneira daqui. De tal maneira que a gente observa, né? A gente pode fazer a partir dessas definições, né? A gente observa que você tem aqui uma constante R multiplicada
pela corrente, pela amplitude de corrente I. E aqui você vai ter uma constante análoga, né? Multiplicada também pela mesma corrente, pela mesma amplitude de corrente I. E nesse caso aqui também é a mesma coisa. Então eu vou chamar essas quantidades eu vou definir como reatâncias aqui, ó. Reatância, você tem uma reatância capacitiva e aqui embaixo você tem uma reatância indutiva. E a gente vai designar essas quantidades como por meio das letras XC, né? No caso aqui XC, e XL. XC é reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C, e a reatância indutiva vai ser L vezes ômega. Né? Tá certo? Elas têm essas reatâncias têm a mesma dimensão da resistência, né? No caso do sistema internacional é ômega. Isso convém tomar isso como um bom exercício, né? Para ser feito, para ser verificado, né? E a gente pode reescrever então aquela equação ali, né? Que a gente fundamental, né? Equação que no fundo tudo é derivado da equação 1, podemos escrever dessa maneira a equação. Então a gente vai ficar com uma voltagem resultante aqui, né? Vai ser o resultado de oscilações, né? Das tensões, né? do resistor, do capacitor e do indutor. São oscilações com frequência ômega t. E tudo com cosseno aqui, ó. Coloquei cosseno de propósito, né? Para isso. Porque a gente pode ver isso aí como se fosse componente x de um vetor no plano, né? XY, por exemplo. Né? Ou poderia ser uma projeção horizontal. Essa projeção horizontal, né? Essa projeção horizontal, ela poderia ser interpretada também como componente real de uma solução complexa, né? Da equação diferencial lá. Então, né, de tal maneira que você poderia reescrever, se você tivesse esse diagrama daqui, ó, que é chamado diagrama de fasores, né, que está lá no livro explicado, você tem vetores com essas magnitudes aqui que estão indicadas. E esses vetores, eles estão dispostos dessa maneira, né, de tal maneira que esse ângulo aqui é um ângulo ômega t. Então, no decorrer do tempo, esse ângulo vai aumentando, então esse arranjo ele vai girando aqui no sentido anti-horário. Mas observa que esse arranjo aqui ele é tal que as componentes, as projeções horizontais desses três vetores, quando somados, vão resultar exatamente nessa expressão daqui, ó. Né? Porque você tem quem é a componente, por exemplo, né? A componente horizontal desse vetor aqui, cuja magnitude é RI, corresponde a essa quantidade aqui. Essa quantidade corresponde à componente horizontal desse vetor de magnitude RI. E da mesma forma, né? Esse outro vetor aqui, ele tem magnitude XCI, de tal maneira que a sua projeção horizontal corresponde a esse VC daqui, VC. E a mesma coisa com o VL, tá certo? Com a projeção desse vetor daqui. Então, o problema ele fica muito simplificado se a gente conceber, né? Se nós concebermos o problema como sendo essa composição aqui de vetores com essas magnitudes e essa disposição aqui no ângulo. Tá certo? Porque a gente pode, inclusive, calcular a resultante desse vetor e igualar, calcular a projeção x dessa resultante e igualar a v de t. Não é isso? Então, nós temos aqui, vamos supor, por exemplo, que essa magnitude aqui é menor do que essa, ou seja, o xl maior do que xc. Então, o vetor x, esse vetor aqui, xli, menos xci, ele vai dar um vetor para cá, né? Apontado ainda para
para lá. Esse vetor aqui resultante é exatamente esse daqui, né? xl menos xc vezes i. Então esse vetor aqui tem esse módulo. E ainda tem o outro vetor de módulo ri, de modo que a resultante total, né, a resultante total desses três vetores, qual vai ser? Vai ser a resultante desses dois vetores daqui, cujo módulo eu chamei de V maiúsculo. No caso aqui, o V maiúsculo ele é uma quantidade que varia no tempo. Né? Quer dizer, na verdade, esse V maiúsculo aqui não varia no tempo, né? É a magnitude apenas da amplitude resultante, é isso? Da voltagem resultante. Esse vetor aqui faz um certo ângulo que a gente não sabe, né? Que é φ, chamei de φ, né? Vai ser a regra do paralelogramo, uma composição de vetores, né? Simples assim. Né? E então V de t é V, é um vetor cuja amplitude é V, como está aqui na figura, vezes o cosseno de ômega t vezes φ. Então essa vai ser a componente horizontal desse vetor, que vai corresponder a esse somatório daqui, né? Das componentes horizontais dos outros vetores respectivos lá, né? Então é isso que vai acontecer aqui, né? É isso que a gente acabou de fazer, ó. Nós aplicamos o teorema de Pitágoras e a magnitude dessa amplitude de tensão total, né? Ela vai ser obtida simplesmente diretamente pelo teorema de Pitágoras, né? Você vê o triângulo retângulo aqui na figura diretamente, ó. Os catetos são esses aqui, ó, xl menos xc vezes i, e o outro cateto é o cateto cuja magnitude é ri. Então, a hipotenusa ela vai ter magnitude dada pelo teorema de Pitágoras aqui, ó, né? O quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto, raiz quadrada, que eu chamei, multipliquei fatorei a corrente I, a magnitude da corrente, né? A amplitude da corrente I. E para o fator que está junto ali com I, eu chamei de Z. Esse Z é chamado de impedância do circuito. Essa é a tal impedância do circuito, Z. Impedância Z. Tá certo? Então essas são as fórmulas básicas para você descrever oscilações, né, elétricas da tensão, né, num circuito em série, com todas as suas componentes, né, parte de capacitores, a fonte de corrente alternada, né, e resistor e indutor, todos dispostos em série. Né. Agora a parte da energética do problema, né? Como é que vai ser a parte energética do problema? Então a parte energética é muito simplesmente o seguinte, ó. Aqui eu estou reescrevendo a expressão, né? Onde essa a amplitude aqui das oscilações que eu chamei de V, eu vou chamar de ZI, né? Onde Z é a impedância, tem lá a fórmula dela. E a tangente, além disso, né, aquele ângulo φ, a tangente dele, se você olhar diretamente no triângulo, naquele triângulo retângulo, né? Quem é a tangente desse φ aqui? Vai ser o cateto. Só um minutinho aqui. Então, retomando aqui, eu fiz um pequeno corte que eu consertei um pequeno defeito ali. A tangente desse ângulo φ é a cateto oposto, xl sub xc, dividido por r. Ou então, mesma coisa, você poderia também escrever cotangente, né? A cotangente desse ângulo, não é isso? Ela é... A câmera aqui não está querendo funcionar. Tá, ela é R cateto, no caso, adjacente sobre hipotenusa. Tá? E outra coisa, o cosseno de φ, uma coisa que é interessante para a gente, que a gente vai usar, é o cosseno desse ângulo. O cosseno de φ é o cateto adjacente, que é RI, dividido pela hipotenusa, que é Z vezes I. É isso?
RI sobre Z vezes I, que é a mesma coisa que R sobre Z, tá certo? Esse é o cosseno de φ. Como é que a gente calcula a potência instantânea? Muito simples. A potência instantânea fornecida ao sistema, né, é a voltagem que está sendo fornecida ao sistema, que é V de T, vezes I de T. Né? Isso vai se substituir diretamente, V de T vezes I de T, né? Vai ser amplitudes V vezes I, vezes os cossenos respectivos, né, que acompanham. Cosseno de ômega T mais φ e vezes o cosseno de ômega T. Nós podemos usar a fórmula do cosseno da soma, né, de dois ângulos, fazendo uso dessa fórmula e tomando a média no tempo dessa quantidade. Nós vamos ter aqui essas duas quantidades aqui. A média no tempo disso aqui é zero, né? É zero, porque você seno vezes cosseno, a média vai ser zero, vai oscilar em torno do zero. É isso? Agora, a média do cosseno ao quadrado não oscila em torno do zero, vai ser sempre positivo, né? Que eu levei um número ao quadrado. Então, nós já sabemos, já vou tomar isso como conhecimento já dos alunos, né? Que a média do cosseno ao quadrado de ômega t é 1 meio, tá? Então a potência média, ela vai ser 1 meio de VI vezes o cosseno de φ. Isso aqui a gente chama de constante de fase, né? Esse cosseno de φ é um decréscimo. Você não teria, normalmente, se você não tivesse uma corrente alternada, né? Você teria, se tivesse uma corrente, uma voltagem constante, uma corrente constante, a potência seria simplesmente V vezes I. Acabou, não teria perda nenhuma, mas aqui você tem essa perda, né? Não é exatamente, você não vai ter uma potência disponível que corresponderia ao produto das amplitudes, né? Da voltagem vezes a amplitude da corrente. Você tem essa perda que é causada pela presença desse fator aqui, cosseno de φ. De tal maneira que eu posso reescrever isso aqui em termos de novas quantidades definidas, né? Que eu vou chamar de voltagem eficaz e corrente eficaz. A amplitude de voltagem e amplitude de corrente é uma coisa, mas a corrente eficaz e a voltagem eficaz vão ser as quantidades realmente que vão me dar uma noção da potência, né? Da potência que está sendo gasta ali, né? De tal maneira que aqui o produto dessas duas é 1 meio, então eu vou definir aqui voltagem eficaz e corrente eficaz como sendo suas respectivas amplitudes divididas por raiz de 2, tá certo? Então, para eu determinar a potência que está sendo fornecida ali, disponível, né, num circuito de corrente alternada, eu tenho que calcular isso. Eu tenho que calcular a voltagem eficaz e a corrente eficaz. E também a constante de fase, né? Φ. Eu tenho que saber, que é chamado fator de potência, né? Eu já havia esquecido desse termo. Esse é o fator de potência, que é o cosseno do ângulo de fase, né? Que nós vimos que é igual a R sobre Z. É isso? R sobre Z. Então essa expressão vai me dar a potência. Essa potência vai ser máxima quando o cosseno for máximo, né? Quando o cosseno for igual a 1. Não é isso? Ou seja, quando R igual a Z, é isso? E para R igual a Z é preciso que as reatâncias capacitivas e a capacitiva e indutiva sejam iguais. Então essa seria a condição de ressonância do circuito. Então esse é o resumo do básico, né, da parte essencial necessária para começar a resolver os problemas, né, do último capítulo desse último capítulo do penúltimo capítulo do volume 3, né, do livro do Sears e Zemansky. Tá certo? Obrigado então e bom estudo.